nossa live doutrinária. Pastor Aquila tem uma mensagem linda. Eu vi o tema, gente, é um tema todo cheio. Esse pastor Aquila inventa tema, viu? Misericórdia. A misericórdia. E choro. Misericórdia e choro é o tema. A fraqueza. A fraqueza. Que manifesta. Que manifesta. A perfeição do poder de Deus. A perfeição do poder de Deus. Olha só. Ah, eu quero ler um texto. Gálatas 5, versículo 16. Gálatas 5, versículo 16. Diz assim: por isso digo, deixem que o Espírito Santo guie as vossas vidas. Assim vocês não vão satisfazer os anseios da natureza humana. Tem versículos, tem bíblias que diz os desejos da carne. Mas eu quero ficar com a primeira parte que diz assim: por isso vos digo, deixem que o Espírito Santo guie as vossas vidas, né? Então o texto que eu acabei de ler, Gálatas 5, 16, e Paulo disse aos Gálatas: deixem que o Espírito Santo guie sua vida. Se vocês deixarem o Espírito Santo guiar, com certeza a carne não terá vez, não terá oportunidade. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que nos ensine, que nos capacite. O pastor Aquila vai já ensinar. Vamos orar. Te louvo, a Deus, pela pessoa que está aí do outro lado, pela tua poderosa presença, pela tua graça maravilhosa. E eu quero, Senhor, viver como o Paulo falou para os Gálatas. Deixem que o Espírito Santo guie as vossas vidas. É assim que a gente quer viver, Senhor. Guiado por Ti, orientado por Ti, Espírito Santo. Nos guia, nos mostra o caminho a seguir. Estamos aqui para Te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmã Maria Jaime. Se a live de hoje for só nós dois, está valendo. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus deve ser pregada sempre, porque ela não volta vazia. Boa noite, que Deus abençoe a nossa querida irmã Maria Jaime. A Tati adiantou aí o tema que a gente vai falar essa noite. Na verdade, é um tema que pode demorar na questão de falar sobre ele. E, irmã Maria Jaime, eu tenho um grande temor e tremor, porque é um tema que eu ainda estou aprendendo, como tantas outras coisas da parte de Deus que eu ainda estou aprendendo. Esse tema ainda é, para mim, um aprendizado muito grande. Ainda estou, como é que eu vou dizer, engatinhando, né? O tema que vamos falar hoje é misericórdia e choro, a fraqueza que manifesta a perfeição do poder de Deus. Quando eu lembro e menciono esse tema, alguns textos da Bíblia sobressaltam a minha mente, vêm à minha mente. E o primeiro texto que vem é justamente Mateus capítulo 5. Paz, Kátia. Kátia também entrou aqui. Mateus capítulo 5, versículo 4 e 7. Né? Repetindo o tema dessa noite: misericórdia e choro, a fraqueza que manifesta a perfeição do poder de Deus. Eu estava dizendo, Kátia, que esse tema para mim também é motivo de aprendizado. Eu ainda estou engatinhando, como em muitas coisas do reino de Deus, que ainda estou por aprender e aprendendo. E eu disse ainda agora que os textos que me vêm à mente quando eu falo desse tema é Mateus 5, né? 4 e 7. Mateus 5, 4 diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E Mateus 5, 7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Por que falar sobre isso? Na última vigília que tivemos, que eu participei, ministrando a palavra, eu falei sobre Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito. Era uma vigília que falávamos sobre as bem-aventuranças, e naquela oportunidade, de uma palavra de 15 minutos, eu disse que não me estenderia muito para falar de todas as bem-aventuranças, mas naquela oportunidade eu fiquei falando sobre o versículo 3 do capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados os humildes de espírito. E hoje,
nesse tema que vamos abordar, misericórdia e choro, a fraqueza que manifesta a perfeição do poder de Deus, me vem esses 2 versículos à mente, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, Mateus 5,4, e Mateus 5,7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E eu vou ler aqui algumas coisas. A irmã Aurinéia também entrou, graça e paz, Deus abençoe. A minha mãe, pastora Elizabeth, Maria Elizabeth entrou, pastor Marcos, Deus abençoe, boa noite a vocês também. Escutem um pouco do que eu vou ler aqui, em nome de Jesus. Os seres humanos são dotados de sensibilidade, vertem lágrimas, choram suas próprias mazelas, sentem a dor do outro e se indignam com a crueldade e a injustiça dos tiranos. Neste caso, chorar é uma virtude, um estado de alma e uma condição do discípulo de Cristo. Jesus chorou, né? Quando ele soube da morte de quem? De Lázaro, né? Jesus se sensibilizou várias vezes, compadeceu-se das multidões que os seguia como ovelhas que não têm pastor. Isso está lá em Mateus 9,36. Lamentou diante da indiferença, rejeição e incredulidade do seu povo e expressou o desejo de acolhê-lo. Isso ele falou da seguinte maneira: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu reunir os seus filhos debaixo das asas e vós não quisestes. Mateus 23:37. Jesus chorou diante dos amigos de Lázaro ao constatar no coração do público a ausência da fé, a manifestação da desesperança e a não compreensão da vida. Lázaro estava vivo, mesmo que seu corpo já estivesse em estado de putrefação. O autor diz que Jesus ressuscitou Lázaro para que pudéssemos entender o mistério transcendente da vida e também perceber que a vida não acaba no túmulo. De acordo com a opinião do autor, Jesus estava chorando o fato de que os vivos em corpo, enquanto choravam seu luto, não tinham sensibilidade para perceber que a vida estava desdenhando da morte. João 11, de 1 a 46. Para nós que somos cristãos, talvez não seja muito difícil entender a nossa passagem aqui, a nossa peregrinação aqui. Como cristãos, já percebemos, já discernimos em Cristo, pela fé que temos em Cristo, que uma vez salvos por Ele, resgatados por Ele, reconciliados por Ele, nossa vida não se resume a essa terra. E nós vamos passar muito em breve a viver na eternidade com Ele fora desta terra. E para nós que somos cristãos, a morte também incomoda? Incomoda. Mas não como um fator de perca, não como alguém que deixou de viver porque morreu. E Jesus aqui, quando fala e se depara com a morte de Lázaro, e as pessoas chorando, enquanto humanas, justamente pela morte de Lázaro, que também era amigo de Lázaro, não perceberam, como o próprio Jesus tinha percebido, que a vida estava assim, desdenhando da morte. Porque quem está em Jesus, ainda que morra, viverá. Ainda que chegue a viver um estado físico de morte, continua vivo. Não fica preso à sepultura, a uma cova. E Jesus ficou triste também por isso. Porque as pessoas se depararam com a morte de Lázaro, e não perceberam que aparentemente, fisicamente, embora Lázaro estivesse morto, Lázaro estava vivo. É tão tal que a irmã de Lázaro disse: não, Senhor, eu sei que ele vai viver. No último grande dia, tu vai ressuscitar ele. E Jesus pega e diz para a irmã de Lázaro: olha, fique tranquila, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a vida. Lázaro não morreu. Lázaro continua vivo. O seu corpo está inerte, está parado, como se não tivesse vida. Mas tem vida. Não no corpo que vocês estão tocando, mas no espírito da alma que um dia ele entregou ao Senhor. E a história conta que Jesus traz Lázaro de volta, ressuscita Lázaro, apenas para demonstrar que a vida não está centrada no poder da morte, de dizer,
É a morte que dá ou é a morte que tira? Não, não é. Pastor, mas o que isso tem a ver com misericórdia e choro? O que tem a ver isso com a fraqueza que manifesta o poder da perfeição de Deus? Quando nós nos deparamos com a nossa vida, que é tão frágil, que é tão pequena, que é tão curta, percebemos a capacidade de recorrermos a quem? A misericórdia de Deus. Unicamente a misericórdia de Deus. E mediante isso acabamos chorando. Chorando porque descobrimos que somos fracos. Elisane também entrou aqui, graça e paz, Elisane. A Ellen também entrou. A jornalista também está aqui com a gente, Deus abençoe. E na medida em que você se percebe diante da misericórdia de Deus, você chora, porque você encontra ali a única razão da sua existência, da sua vida prosseguir, porque é pela misericórdia dele, no choro que você reconhece a sua dependência dele, de tudo que você tem, de tudo que você é. A Ruana também entrou, graça e paz, Ruana, em nome de Jesus. E à medida que você caminha nessa misericórdia que também leva-nos a chorar, não com pesar, não com dor apenas, mas considerando a nossa fragilidade, considerando a nossa dependência, considerando a nossa necessidade de estar mais ainda com o Senhor. Por isso Jesus chegou a dizer: eu me sensibilizo com as multidões, porque elas andam como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9, 36. O que acontece? O que acontece é que a misericórdia de Deus leva-nos a um choro, não, como falei, de tristeza, mas de alegria, de contentamento. Que embora o mundo não está sem som, não está me ouvindo não, Ruana? Está sem som. Sério, Ruana? E agora, Ruana, está ouvindo? Ah, não sei. Prosseguindo, nessa situação que vivemos, dependentes da misericórdia, deve ser para você, Ruana, que não sei, ninguém mais falou aqui sobre falta de som. Deve ser você que está com problema de som mesmo no seu celular, que eu acho que aqui está normal. Verifica aí se teu áudio realmente está aberto, no teu Instagram. A misericórdia de Deus nos leva a entender um choro de alegria, um choro de entrega, um choro de contentamento, de alguém que se percebe acolhido, aludido, reconhecido, contemplado por um Deus tão gracioso, que mesmo parecendo que há fraqueza de alguém que recorre à misericórdia, a fraqueza de alguém que recorre ao choro, você não se percebe assim. Porque o fraco, segundo Deus, é que é forte. Para Deus, o forte não é o forte. Para Deus, o fraco é que é o forte. É o fraco que reconhece na misericórdia, no choro gracioso da graça de Deus sobre sua vida, que ele continua vivendo na dependência dele. Apesar de tudo que possuir, do que não possuir dessa terra, ele continuará dependente de Deus. E Lázaro compreendia isso. E embora tendo morrido fisicamente, Jesus sabia que Lázaro estava vivo. Porque Lázaro saiu do corpo com a vida, estando em vida. E quem vive hoje para o Senhor, como nós vivemos, na misericórdia, esse choro gracioso da graça dele sobre nós, que nos acolhe, que nos percebe, que nos recebe. Irmã Hilda, isso? É a Hilda que entrou aqui? Paz, irmã Hilda, Deus abençoe. Hildaci, né? Acho que é Hildaci o nome, não é Hilda não, é Hildaci. Paz, irmã. Percebemos a nossa necessidade, a nossa condição de continuar com esse Deus tão poderoso, tão gracioso, que não nos deixa, que não nos abandona, que um dia nos recebeu pela fé em Cristo Jesus, para todo sempre. A sensibilidade
do discípulo é um valor interno. É uma virtude daqueles que se percebem felizes por serem portadores da compaixão e misericórdia de Deus. Sendo um estado de alma, uma virtude permanente, pode-se viver a felicidade a despeito das lágrimas ou da lamentação. O choro que gera felicidade é a compaixão pela vida. Sem essa compaixão, gemido que intercede, clamor que busca em Deus, o socorro pelos fragilizados, o choro é uma mera descarga emocional. Os discípulos choram e são felizes porque o choro vem como sinal de humanidade interior redimida. Reconhecem suas limitações, confessam e arrependem-se dos seus pecados. Na terapia da confissão, encontram a alegria de serem amados e acolhidos pelo perdão de Deus. Pedro, ao negar Jesus, chorou amargamente. Lucas 22, 62. Suas lágrimas foram um sinal de que dentro dele existia um ser humano capaz de lamentar sua fragilidade e chorar sua desventura. Os que choram desfrutam de uma virtude interior, um modo de ser que lhes propicia felicidade. Pastor, quem chora é feliz? É feliz porque esse choro ele já faz diante de Deus. E diante de Deus, o choro não é um sinal de perca. Nem sempre é um sinal de dor, embora às vezes seja. Mas ele sabe que no final a alegria chegará. Como é que diz o texto? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã ou pela manhã, né? Desventura e esperança. Quem ama sente pelo outro profunda compaixão e misericórdia. O apóstolo Paulo mostra essa compaixão ao referir-se ao seu cuidado pelas igrejas da Galácia, quando escreve em Gálatas 4,19: Meus filhos, por quem de novo sou professor de parto, até Cristo ser formado em vós. João, apóstolo de Jesus, nos confessa: E eu chorava muito, porque João do Apocalipse até então não via quem era digno de abrir os selos, né? Mas aí chorava como alguém que apresentava um despojamento total de alguém que se percebe pobre de tudo, por encontrar-se diante de um conhecimento excepcional lá no Apocalipse, né, na visão apocalíptica. Um choro que revela uma virtude espiritual. Além disso, João também é capaz de sensibilizar-se e perceber a presença de Deus na história. Por isso, por outro lado, toda essa poesia construída por João aponta para um coração repleto de alegria, atitude de louvor e adoração a Deus. Há subentendida no texto a consciência de um homem realizado com a vida a despeito da prisão, isolamento forçado, ao mesmo tempo em que denuncia o desencanto consigo mesmo. João anuncia o desencanto consigo mesmo e anuncia a esperança no Cordeiro que desvenda a visão surpreendente de Apocalipse 5, de 4 a 10. Contraste evidente na morte e ressurreição de Cristo. Sob o enfoque do Cordeiro que morreu e ressuscitou, João encontra a felicidade de suas lágrimas, cuja sensibilidade abraça o sentido da vida, mesmo que a margem da sepultura. O choro de João é semelhante ao quebrantamento dos compungidos pelo amor vindo de Deus, contrição que é por si mesma a alegria do discípulo por se perceber perdoado e amado por Deus. Felizes os que choram, porque serão consolados. E essa é uma dica tão simples, né? Que às vezes não ficamos atentos. Pastor, eu preciso de consolo. Mas o texto está dizendo que para ser consolado você tem que chorar primeiro. E não é chorar para qualquer um, não. É chorar para o Senhor. Se apresentar a Ele em contrição, compungido, e chora, e derrama, e se quebranta, mais e mais. O segredo do consolo está aí. Quem é consolado é porque chora, ou porque já chorou, ou porque já está chorando.
pastor, mas eu sou tão difícil de chorar. Eu também. Não é sempre que eu choro. Mas eu tenho certeza que das vezes em que eu fui consolado, era porque eu estava chorando. Não era porque eu estava cantando, não era porque eu estava pulando, porque eu estava dançando, porque eu estava fazendo outra coisa. O consolo que veio à minha vida em muitas situações estava regado pelo choro, de uma contrição, de um quebrantamento diante de Deus. E para quebrantar-se diante de Deus, e para estar contrito diante de Deus, é uma renúncia todos os dias. Uma renúncia de ego, uma renúncia de orgulho, uma renúncia muitas vezes do nosso posicionamento, que às vezes achamos que sempre estamos certos. E esse é o maior erro, acharmos que estamos sempre certos em tudo. Você pode, talvez, estar sempre certo e sempre manter a sua posição da certeza que você tem sobre as coisas ou sobre a vida. Mas o consolo de Deus vem sobre os que choram. A misericórdia de Deus vem sobre os que choram. E aí vem a manifestação dessa fraqueza reunida e somada à perfeição do poder de Deus. Que para muitos, chorar, clamar por misericórdia é sinal de fraqueza. Não tem problema. Se alguém falar para você que está errado você chorar, que está errado você clamar por misericórdia, não se importe. Continue chorando. Continue clamando por misericórdia. Porque justamente aí nessa fraqueza aparente é que o poder de Deus, o poder da perfeição de Deus, se manifesta. Precisamos ter todo dia o nosso choro envolvido com a pessoa do Espírito Santo. O discípulo é feliz pelo acolhimento do perdão e esperança da consolação proveniente de Deus. Os homens e mulheres que foram afligidos, que choraram ao andarem com o Messias, estavam usufruindo da prometida consolação de Israel. Lucas 2, 25. Chora quem alimenta o faminto, agasalha o despido, hospeda os forasteiros, e assim fazendo está acolhendo o Filho de Deus. Mateus 25, de 31 a 46. O choro que gera a bem-aventurança é o pedido de oração capaz de fertilizar o terreno da alma para a habitação do Consolador. E o texto diz: ora se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, chorando, clamando. Lucas 11, 13. Os que choram são felizes porque têm pelo Espírito a sensibilidade de se colocar no lugar do outro, especialmente dos fracos, aflitos e necessitados. Quem ama sente pelo outro profunda compaixão. Os que choram alimentam-se das mesmas condições e sensibilidade dos profetas que, movidos pelo Espírito, tinham a felicidade de fertilizar com suas lágrimas os terrenos dos corações onde semeava a palavra de Deus. Tinham amor pela vida
indignavam-se com a injustiça, lamentavam a dor e o sofrimento impostos aos seres humanos fragilizados. A despeito de todas as maldades dos desumanos e contradições históricas percebidas, os que choram são felizes por serem portadores dessa sensibilidade em comum. Esses que choram como virtude insólita usufruem da habitação do Consolador e são indubitavelmente felizes. Mas é, de fato, o gemido do Espírito, descrito em Romanos 8, 26 a 28, que nos assiste em nossas fraquezas. Assim, quem tem o Espírito desfruta dessa virtude consoladora, sentimento transcendente, capaz de compungir ao amor, completar e ampliar toda a alegria, a realização, bem-aventurança do discípulo de Cristo, sensibilidade que se permite batizar com lágrimas da consolação. Me perdoe. Eu pensava que eu ia conseguir ler sem chorar. Eu dou graças à minha mãe. Porque muitas das coisas que a minha mãe me ensinou, ela me ensinou justamente quando ela estava chorando. E muitas vezes que eu peguei minha mãe chorando, eu chegava e perguntava, sem entender, eu disse: mãe, por que a senhora está chorando? E ela só respondia: é porque Deus está comigo. E eu muitas das vezes ouvia aquilo e não entendia. Como é que alguém pode ficar chorando justamente por estar na presença de Deus? Porque na minha cabeça eu achava que quem está na presença de Deus só podia ficar alegre, não chorando. E minha mãe dizia: não, meu filho, o choro diante de Deus não é sinal de tristeza ou de perca apenas. É sinal de alguém que está diante dele e Deus está diante de você. Seguirei as lágrimas da consolação do Espírito Santo, ensinada pela minha Santa Mãe, demonstrada pelo Cristo, também demonstrada nas Escrituras. Não porque sou melhor ou pior, mas é porque todos os dias eu percebo e me percebo acolhido por um Deus que não merecia, mas mesmo assim Ele me acolheu, mesmo assim Ele me recebeu. Misericórdia de Deus, nenhum homem merece a misericórdia de Deus, nenhum homem pode reclamar a misericórdia de Deus por mérito. As Escrituras concluem: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando apanharam aquela mulher em adultério e levaram até Jesus, eles se basearam na lei, não na misericórdia nem no choro diante de Deus, mas na lei. E disseram para Jesus: olha, essa mulher foi apanhada do adultério. Moisés diz que nós temos que apedrejá-la, porque o seu pecado leva a esse tipo de punição. E tu o que dizes? A Bíblia diz que Jesus se abaixou e começou a escrever na areia. Passado algum tempo, ele se levanta e pergunta para aquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse: eles foram embora. Um por um foi saindo, do mais velho ao mais novo. Jesus diz: olha, pode ir embora também. Você foi perdoada. Vá em paz.
A única forma eficaz, irmãos, de transmitirmos paz e perdão é se tivermos a condição de ter choro e misericórdia pelo nosso semelhante. Eu vou repetir. A única forma eficaz de termos paz e perdão prático, viver o perdão, é nos permitir chorar e ter misericórdia pelo próximo. Jesus, ao ser crucificado, chorou também. E só disse uma palavra para Deus, Deus o Pai. E disse: olha, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Conhecendo a misericórdia de Deus, bem como a nossa fraqueza da carne, advertimos a todos: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas capítulo 1, verso 21. E aqui chegamos, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, 16. A esperança dos seres humanos que choram enquanto ri é continuar sendo acolhidos pelo Deus e no Deus de toda consolação, onde o choro, ao mesmo tempo em que é sinal de fraqueza aos insensíveis, é também sinal de fortalecimento, de demonstração de fortalecimento do poder de Deus na vida e para a vida. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 1, 24 e 25. E tem mais um texto que eu quero ler para finalizar. E diz: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque enquanto estou fraco, é que eu sou forte. 2 Coríntios 12, de 9 a 10. Quais são as condições que você acha que você precisa, ou o que você precisa ter para que o poder de Deus se manifeste na sua vida? 1 Coríntios 1, 24 e 25 fala sobre isso. A forma, a condição para que o poder de Cristo, o poder de Deus se manifeste em você, é você se reconhecer fraco diante dele e para ele e nele todos os dias. Ainda que você tenha tudo e todos, sempre se apresente como alguém que está fraco diante de Deus, não diante dos homens. É a fórmula eficaz para manifestar o poder da graça de Deus e o poder do próprio Deus. Se alguém for até você dizendo que você está recorrendo muito a Deus, que você está orando muito, que você está chorando muito, que você pede, como se tivesse faltando alguma coisa, e alguém lhe questionar por que isso, porque mesmo tendo tudo e sendo quem eu sou, diante de Deus, eu continuo um fraco. E sendo um fraco, é assim que vai ser manifesto o seu poder na minha vida. Não é pelo que eu sou e nem pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou diante dele.
Hoje eu entendo mais a minha mãe. Minha mãe nunca orou. Minha mãe nunca foi diante de Deus apresentando o que ela tinha ou o que ela era. Ela simplesmente dizia: Senhor, eu estou aqui, tem misericórdia de mim. E hoje eu faço a mesma oração de minha mãe, não pelo que sou nem pelo que tenho, mas eu digo: Senhor, eis-me aqui, tem misericórdia de mim. E se for propício, e se for da tua vontade, manifesta o teu poder, a tua graça poderosa sobre mim. Obrigado, minha mãe. Os anos, a vida vai seguir, está seguindo. E esse aprendizado não para. Eu disse para você lá atrás que eu não sei nada quase sobre isso ainda. Eu sei de muito pouco. Eu vou colocar assim, muito pouco mesmo. Quando um rapaz chegou para mim lá no trabalho e disse assim: por que o senhor conversa com a gente? Por que o senhor trata bem a gente? A gente nem crente é. A gente nem quer o seu Cristo. Eu disse: porque o Cristo, e o Cristo que eu sigo, mesmo que você não queiram ele disse que eu deveria amar você, ele disse que eu deveria perdoar vocês, ele disse que eu deveria estar com vocês, considerar vocês, cuidar de vocês, mesmo que vocês não o quisessem. Eu agradeço a todos, como disse a minha mãe, inclusive ao meu pai. É verdade, pastor Marcos, Jesus chegou a dizer isso lá na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quero agradecer a tantos que ao longo da minha jornada têm me ensinado com suas vidas o poder da misericórdia, o poder do choro, que manifesta a fraqueza, mas uma fraqueza aparente, porque na verdade lá no fundo revela o poder, né? O poder da perfeição, ou a perfeição do poder de Deus. Meu pai, pastor Clodoaldo, também não tinha ou não tem muita facilidade de estar chorando. Isso é próprio de homem, né? O homem não chora com facilidade, infelizmente. Felizes são as mulheres. As mulheres, elas choram, né? São agraciadas com a facilidade de chorar, de clamar por misericórdia. Nós homens temos que aprender com as mulheres também e aprender bem mais sobre isso, sobre misericórdia, sobre choro, a necessidade de estar se quebrantando, se tendo contrição diante de Deus, para que o Senhor possa a cada dia manifestar o seu poder gracioso através de nós. Muito obrigado por aqueles que choram, por aqueles que exercem misericórdia, por aqueles que estão sempre em contrição, quebrantados, não por causa do que são, não por causa do que têm, mas porque se reconhecem diante de Deus poderoso, numa dependência tal, que choram, que clamam, que intercedem, que pedem por misericórdia não só por si, mas pelos outros. Se você tem chorado, chore mais. Se você tem exercido misericórdia, exerça mais misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esse é outro segredo importante, né? Eu só vou ter misericórdia se eu tiver misericórdia. Já pensou? Eu não vou ter misericórdia pelo bem que eu fiz. Você sabia disso? Eu não vou ter misericórdia pelas minhas boas obras, pelo meu status, pela minha formação, pela minha educação. Você sabia disso? Eu só vou ter misericórdia, eu só vou receber misericórdia se eu tiver misericórdia. Ele não falou assim: olha,
para poder ter misericórdia, para vocês terem misericórdia, pratiquem boas obras. Tenham uma boa formação, sejam bem educados. Ele disse, a única forma de vocês serem alcançados com misericórdia é vocês terem misericórdia também. E eu confesso a vocês, que nesse particular, eu ainda tenho muito, mas muito para aprender. Quero que Deus me ajude. Quero que vocês me ajudem. Nós temos uma facilidade muito grande de julgar, de condenar, como eu já disse, de achar que o nosso posicionamento é o mais correto, é o mais certo, é o que deve ser aceito, não do outro. Dia após dia, eu peço a Deus que me tire essa tentação de julgar, sobretudo o meu próximo. Sobretudo o meu próximo. Pastor, mas por que isso? Porque nós não sabemos julgar, irmãos. Nessa terra, se tratando de gente, nós não sabemos julgar. Nós não sabemos julgar corretamente, sobretudo corretamente, com a devida justiça. É por isso que eu digo, irmãos, justiça sem misericórdia é apenas lei, mata. É necessário que toda justiça seja regada com misericórdia, e toda misericórdia seja regada com justiça, com choro, com paz, com perdão, porque senão vai ser uma letra só para matar. O mandamento da justiça sem misericórdia apenas mata. É apenas algo que vai trazer morte, não restauração, não conciliação, não reconciliação, não uma nova chance. Ou você acha que a mulher samaritana não merecia morrer? Merecia. A Sírio-Fenícia, ainda mais. Os leprosos, ainda mais. Mas Jesus disse, olha, tem a lei e tem a misericórdia. A lei não dá chance a vocês de se consertarem. A lei só indica que vocês estão errados e que devem ser condenados. Eu trago misericórdia e choro sobre vocês, para que haja chance de reconciliação e chance de restauração, de perdão e de salvação. Quem quiser, está aqui. Por isso que a lei da graça, do poder de Deus, é misericórdia e choro. É choro e misericórdia. E se você não conseguiu ainda entender isso, fale com Deus. Diga, Senhor, me ensina, me ajuda, me dar a condição em Ti, não pelos meus méritos, não pelas minhas obras, não pelo meu pensamento, não pelo meu raciocínio, porque o meu raciocínio, ele também não é misericordioso. O meu raciocínio, a minha razão, ela não tem misericórdia. A misericórdia real é aquela que se percebe acolhida diante de Deus e percebida diante de Deus, dizendo, Senhor, eu não sou nada. Eu não tenho condições de ir um segundo adiante se o Senhor não estiver comigo. Eu não posso fazer nada, eu não tenho como ser nada e nem manter nada se a Tua misericórdia não estiver sobre mim. Então, Senhor, que caiam por terra os meus raciocínios falazes, a minha mente que julga tão bem, mas que não traz misericórdia sobre ninguém, não traz choro de paz e de perdão sobre ninguém. Pastor, você já matou alguém? Já. Eu matei muita gente. Eu matei porque eu não tive misericórdia. Eu matei porque eu não perdoei. Eu matei porque eu não considerei. Eu só julguei. Eu só condenei. Porque eu achava que na época
Era a minha posição que estava certa. Pastor, outros tentaram lhe matar. Não só tentaram, mas mataram no passado. Porque quando eu precisei dessas pessoas também, perdão e misericórdia, elas não tiveram comigo. Porque eu também não tive com elas. Mas à medida que o tempo foi passando, Deus disse, você precisa ter misericórdia de quem não tem misericórdia de você. Você precisa perdoar quem não lhe perdoou. Você precisa chorar por quem nunca chorou por você. Eu disse, Deus, como é que eu vou perdoar quem nunca me perdoou? Como é que eu vou ter misericórdia de quem nunca tive misericórdia, de quem não tem misericórdia de mim? Como é que eu vou chorar por alguém que nunca chorou por mim? Pelo contrário, que sempre foi meu mal, nunca quis meu bem. E Deus me lembrou, você acha que meu filho, Jesus, quando foi para a cruz, chorar por você, para salvar você, ele esperou que você primeiro chorasse por ele, para ele poder ir para lá? Não. Ele chorou por você, justamente quando você nem sequer pensava em chorar por ele. Ele teve misericórdia de você, quando você nem sequer pensava em ter misericórdia por ele. Então tenha misericórdia sim, e choro sim, de paz, de perdão, também por aqueles que não tiveram misericórdia, para que a misericórdia lhe alcance. Tenha perdão por aqueles que não lhe perdoaram, para que o perdão lhe alcance. Já disse, isso não é fácil, e jamais será. Por isso que a nossa vida tem que estar diante de Deus todos os dias, todas as horas, porque por nós mesmos nós não conseguiremos, sozinhos nós não conseguiremos. Não é formação acadêmica, não é conhecimento, não é cultura, não é intelecto, é rendição, é contrição, é quebrantamento diante de Deus. Senhor, me ajuda, eu não consigo, se o Senhor não for comigo, eu não consigo. Obrigado pela vida de vocês, que ao longo dos anos tem me ajudado a receber misericórdia, a dar misericórdia, a receber perdão, a liberar perdão, a chorar, a aprender a chorar por outros. Também gosto muito da pastora Rosinha, pastora Rosa Benezar. Eu já disse para ela que eu tenho uma inveja santa quando eu vejo a Rosa chorando quando está orando. Eu demoro tanto tempo quando vou orar para começar a chorar. E a Rosa, na primeira sílaba da oração da pastora Rosa, ela já está chorando. Eu digo, Senhor, me faz assim. Toda vez que eu for orar, que eu já começo chorando, que eu já começo me quebrantando, me rendendo, tal como a tua serva. Porque o choro atrai misericórdia, o choro atrai paz, o choro atrai alegria, o choro atrai misericórdia. O choro de quem está com Cristo é de uma convicção interior que não se abala com nada que vem do externo, com nada que vem de fora, porque ele sabe que enquanto o choro flui, a misericórdia é derramada sobre ele, a graça é derramada sobre ele, a paz é derramada sobre ele, o perdão é derramado sobre ele, e ele acaba levando isso a outros também. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, igreja. Você, irmã, pessoas amigas que têm nos ajudado nesse processo. E eu sigo precisando, necessitando a aprender mais, a considerar mais.
quero repetir o último texto que eu li nesta noite. Eu quero deixar para a sua meditação 2 Coríntios capítulo 12, versos 9 e 10, e também 1 Coríntios capítulo 1, 24 e 25. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que o dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Hã? Foi. Repetiu o versículo? 1 Coríntios 21, 24 e 25. 1, 24 e 25. E depois 2 Coríntios capítulo 12, 9 e 10. Repetindo os textos. 1 Coríntios 1, 24 e 25. E 2 Coríntios 12, 9 e 10. Certo? Irmãos, eu quero orar com vocês, eu quero encerrar. Depois, se a Tati quiser vir aqui ainda, mas eu quero já parar por aqui. Eu estou com medo de continuar e ficar só chorando. E aí vocês não vão entender mais. Eu digo, olha, só chora, só chora. Eu quero orar. Eu quero orar e agradecer pela sua vida, pela minha vida. Porque nós somos carentes, nós somos necessitados. Romanos 3:23 fala isso, né? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que glória é essa? Que glória é essa, né? A glória da misericórdia, a glória do choro, a glória do perdão, a glória da paz, que só encontramos em Deus. Vamos orar? Pai, nós agradecemos, nós te bendizemos por essa oportunidade. Não poderíamos de outra forma continuar se não fosse pela misericórdia que nos leva a receber esse choro de restauração, esse choro de consolação, esse choro de acolhimento, esse choro de paz, de alegria, de perdão, não apenas consigo mesmo, mas com o meu próximo, com os meus irmãos. Muito obrigado, Jesus. Continua com os meus irmãos, com minhas irmãs, continua com a tua igreja. Nós somos tua igreja, nós precisamos ainda mais estar rendidos, contritos, quebrantados. Senhor, por favor, nos ajude nesse processo. Tem misericórdia de nós, por favor, nos dar a condição, a oportunidade de continuar sendo quebrantados, de sermos invadidos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua paz, pelo teu perdão, pela capacidade de chorar e chorar e chorar. Enquanto choramos, regozijamos. Enquanto choramos, nos alimentamos de paz. Enquanto choramos, nos alimentamos de perdão e liberamos perdão. Enquanto choramos, nos reconciliamos, nos perdoamos. Muito obrigado, Jesus. Continua com o teu povo, com a tua igreja. Que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos e minhas irmãs. Que a graça, a comunhão, a consolação, o amor de Deus, o Pai, seja com todo o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Eu vou parar por aqui. Está terminando aqui a nossa live. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.